Até quando a CCB vai usar de hipocrisia nas suas pregações, principalmente do culto online? Até quando o ancião Luiz Carlos de Viçosa ele vai vir à tribuna e fazer pregações falsas que não refletem a realidade da congregação cristã no Brasil? Você vai ver na análise desse culto a hipocrisia da CCB. A hipocrisia, sim, descarada, porque ela é de fato aquilo o que o discurso diz ser contrário. Ou seja, Luiz Carlos foi ler justamente Mateus capítulo 23, que fala sobre a hipocrisia, ou seja, aqueles que não fazem o que ensinam. Essa é a análise do culto de ontem, do culto online da Congregação Cristã no Brasil, transmitido direto ali do Braz. É o culto do dia 17 de dezembro de 2025. Fique aí e vamos analisar. Para quem não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado dentro da Congregação Cristã no Brasil. Estou criado ali desde pequenininho, conheço muito bem a congregação, tanto por dentro como por fora. Participante assíduo, participava de tudo, reuniões, trabalhava em construção, fiz de tudo ali dentro. Já fui auxiliar de jovens, batizado em 2001 e hoje, graças a Deus, estou liberto desses enganos. Peço que você dê o seu joinha, se inscreva nesse canal para que você possa ver os próximos vídeos. Dito isso, vamos para a análise do culto de ontem. O primeiro ponto de análise e observação que eu vou fazer aqui é na primeira oração. Na primeira oração, esse ancião que você está vendo aí na tela, ele diz, agradecendo a Deus por ter nos chamado a esta graça. Eu quero que você entenda, quando um CCBano fala esta graça, chamado nós a esta graça, o CCBano ou ancião, ele não está se referindo a Jesus Cristo, mas à congregação cristã no Brasil. Esse é o mesmo ancião em que já falou diversas vezes aqui que a congregação ela é melhor do que as outras, que a congregação é eleita, as outras não são. É óbvio, né, que esse ancião, quando fala de graça, ele está se referindo à própria congregação cristã no Brasil, que tem vários discursos dele nessa mesma linha. Então vamos soltar o áudio só para vocês terem uma ideia e vamos ouvir o que ele está falando na oração. Vamos ver, presta atenção. Santo é o teu nome. Eterno Deus e bom Pai Celestial, em nome de teu Filho amado, Senhor nosso Jesus Cristo, ajoelhados estamos diante de ti, dentro desta casa de oração, onde nesta tarde tens preparado este culto, para a honra e glória do teu santo nome, sempre agradecendo a Deus, teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia em favor de cada um de nós, porquanto, sem o nosso merecimento, tu nos tens chamado para essa graça gloriosa, e dentro dela nos tens conservado em pé, e esperamos, Senhor, te servir até o fim da nossa vida, porquanto... Bom, aqui você vê ele agradecendo por ter chamado esta graça gloriosa e nos tem conservado em pé nela, que significa que eu estou até o dia de hoje, Senhor, como ancião, ou como músico, ou não perdi a liberdade. Isso é se conservar em pé. Isso é o reflexo do exclusivismo denominacional, que é o exclusivismo de uma seita, irmão. Isso é completamente contraditório, vai contra a Escritura Sagrada. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, que a graça específica é o favor imerecido de Deus, aquilo que você não merecia, mas Ele te presenteou. Outro ponto aqui que ele dá ênfase na manutenção da fé ou da salvação, através do esforço humano, ou seja, esperamos te servir até o fim. Aqui está apontando, e ele flerta aqui com salvação pelas obras, ou seja, é mérito pessoal. Salvação de obras é um mérito seu, um ganho seu. Ao invés da segurança do crente que a Bíblia fala, na obra consumada em Jesus na cruz. Isso está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é consolo. Você saber que você não perde a salvação. Esse versículo bíblico combate a ideia da CCB de perca da salvação e automaticamente combate a ideia da manutenção da salvação. Você precisa ter todos os seus esforços para permanecer salvo. Isso é antibíblico. Jesus Cristo, vou ler novamente, é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Salvador, aquele que nos coloca no céu, é quem está dizendo:
e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca perecerão, ou seja, nunca vão se perder. E ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo não pode fazer você perder a salvação. A salvação só se perde de uma forma: você deliberadamente escolhendo abandoná-lo, deixá-lo, dar as costas a Deus e ir embora. A ideia de perca de salvação, simplesmente um absurdo. É uma heresia em cima da outra. Agora nós temos o momento da pregação. Luiz Carlos de Viçosa vai ler Mateus capítulo 23. Querido irmão, você sabe o que tem em Mateus capítulo 23? É Jesus censurando os escribas, chamando-os de hipócrita. E por que Jesus chama eles de hipócrita? Porque eles ensinam e não fazem. Isso está logo no segundo versículo do capítulo. Porque ensinam e não fazem o que ensinam. Vou pegar um exemplo dessas coisas. Luiz Carlos de Viçosa, esse ancião que está aqui, eu tenho análise nesse canal, áudio dele, pregação dele, dizendo que se você estiver prejudicado, se você tiver algum problema com algum outro irmão, que seja na justiça ou qualquer outro tipo de problema, que você não deve correr atrás e fazer justiça por você mesmo, mas você deve correr, vou usar as palavras dele, você deve correr para os braços de Cristo e entregar a Cristo os seus problemas. E este homem, quando se sentiu prejudicado com as nossas críticas, ainda que nós não o prejudicamos, quando ele se sentiu ofendido e difamado, ainda que nós não o difamamos, ele correu para os braços do advogado para nos processar. Ou seja, está explícito a hipocrisia. Ensina uma coisa ao povo que ele mesmo não faz. E eu nem vou abordar nesse ponto de hipocrisia nesse vídeo, porque já falei sobre isso exaustivamente aqui. Eu vou mostrar para vocês a hipocrisia estrutural da Congregação Cristã no Brasil versus o discurso desse ancião. Antes de chegar nesse ponto, que eu já vou te mostrar, eu quero dizer para vocês que essa análise agora, eu não vou colocar a fala dele aqui, mas eu vou dizer o minuto e o segundo com que ele fala aquilo que eu vou apontar. Né, para ganhar tempo, né? A gente fica colocando ele falando muito tempo, os vídeos acabam ficando muito longos. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora aqui, um outro problema da CCB é que a negação do pecado e a autossuficiência, que é uma das coisas que eu mais critico aqui. Logo eu entro na parte da hipocrisia, que a minha análise é cronológica conforme a fala dele. Mas eu primeiro quis dar ênfase nessa parte que eu acho o problema maior dessa pregação. Aqui você vai ver a estrutura da CCB de autossuficiência e uma santificação fingida e falsa. O que nós estamos vendo aqui, e eu peço que você vá no minuto de 1 hora, 8 minutos, 33 segundos, esse é o tempo no culto oficial da congregação. No tempo do culto oficial, você vai no canal deles e vai em 1 minuto, 1 hora, 8 minutos, 33 segundos. O que esse ancião está falando? Esse ancião está falando que a palavra entra e nos modifica na nossa estrutura internamente. Isso aqui é um problema grave no discurso dele, porque na verdade a CCB ela prega uma santificação externa. Quando a CCB nega que são pecadores, quando eles negam que estão em pecados e por isso precisam se arrepender constantemente, esse discurso não passa de falsidade e de hipocrisia. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a CCB, eles acreditam que são santificados por usos e costume, que seriam o uso de véu, da barba, o tipo e o modelo de roupa que eles usam, indo em contradição com a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 18, que diz: se você nega que você é um pecador, você fez de Deus mentiroso, ou seja, a verdade não está em você. Isso é o que está escrito na Bíblia. Então, quando o ancião, e esse ancião gosta de fazer isso, de criar um tipo de CCBano falso que não existe, mas a palavra entre nós e nos modifica. Quando o discurso verdadeiro fala que a palavra entra, significa que é a palavra da Escritura. Quando você tem de fato conhecimento da palavra de Deus, do que é a graça, do que é a obra, do que é o evangelho, a ponto de tocar seu coração e gerar em você o amor divino de Deus em seu coração. Esse amor é o que vai
te transformar por dentro, mas não é o que acontece na CCB. Primeiro, porque a pregação é que é a palavra de Deus, não as escrituras sagradas. Segundo, porque eles negam a natureza pecaminosa deles. Eles acreditam que apenas contém faltas e fraqueza. Pecado de verdade para eles é apenas o de cunho sexual, e isso eles negam ter. Portanto, eles negam que são pecadores. Negando que são pecadores, eles não se arrependem. Se não se arrependerem todos os dias, não são justificados, logo estão separados de Deus. Agora o próximo ponto, salvação por obras disfarçada. E eu peço que você vá lá em 1 hora do vídeo, 11 minutos, 14 segundos, no que eu vou mostrar aqui para você. Luiz Carlos diz que a fé deve nos arrastar às obras, senão não é fé. Estou lendo ali a minha observação para não perder. O que Luiz Carlos está querendo dizer aqui é uma fé enganosa, uma fé que na verdade aponta para autossuficiência. E eu vou explicar isso aqui para você. O que ele está dizendo aqui é que a salvação depende da quantidade de obras que você pratica, que é um verdadeiro absurdo. O homem é a mulher de Deus, ele pega a palavra, às vezes ele não sabe muita coisa, ele não sabe pouco, mas o pouco que ele sabe ele guarda. O pouquinho que você conhece, você é fiel. Isso vai te bastar. Vai ser suficiente para você ser fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai te dar. Nós estamos aí, irmão, cheio de doutores, sabe tudo, critica tudo, tudo está errado. Ninguém está certo, só ele sabe tudo. Mas a vida com Deus não se resume em conhecimento. Ela se resume em prática de fé, prática com obras. A fé tem que nos arrastar às obras. Isso vai depender da quantidade de obra, ele fala até da quantidade de obra, o que está apontando para uma salvação de obras. E não somente pela fé, como a própria Escritura nos aponta. A teologia da CCB, que na verdade tem por base as coisas que esse ancião fala, ela coloca o sentir e o fazer como garantidores da salvação. E isso é simplesmente um absurdo. No minuto 56 e 27 segundos, irmãos, eu tinha até me esquecido, volta um pouquinho aí, se você estiver acompanhando. O ancião fala sobre títulos para falar dos escribas e fazendo crítica sobre aqueles que têm títulos de mestre, aqueles que têm título, né, de doutores, ou aqueles que têm títulos que o garante numa posição acima do povo. Isso é uma baita de uma hipocrisia, fazer críticas a esse tipo de nomenclaturas e de títulos. E fazem todas as obras assim, fim de serem vistos. Eles gostavam de ser chamados de rabi, que quer dizer mestre. Ocupar o primeiro lugar nas festas. Eles usavam um vestido bem largo, com um filatérico, com umas bolinhas na ponta, mostrando a sua idoneidade. Faziam oração assim no meio da rua. Quando eles jejuavam, eles desfiguravam o rosto de tal maneira que todo mundo via que eles estavam fazendo jejum. Assim, ó, tudo que vocês estão fazendo só serve para vocês. Para mim, vocês já receberam o galardão de vocês. Vocês já estão sendo chamados de mestre. Vocês onde vão, vocês são aclamados. Nesse texto, Jesus Cristo está dizendo a ninguém chameis por mestres ou por pai. E ele faz um discurso muito bonito, se não fosse a própria estrutura da CCB, uma estrutura hierárquica, aonde o ancião na CCB é simplesmente o topo da cadeia alimentar na CCB. Ele bate no de baixo no outro e vai até chegar em você que não bate ninguém e só você apanha. E na CCB tem essa estrutura, aonde ele fala e ninguém pode questionar, aonde o ancião é considerado simplesmente a autoridade infalível de Deus na terra. Se você fizer uma crítica ao ancião, logo vem os CCBaninhos dizendo que você está blasfemando contra Deus. O nível de blindagem que eles criam em torno do ancião é tão grande que eles atribuem a blasfêmia uma crítica que você faz a esse ancião. E eu quero que você entenda, CCBano. Quando você diz que é blasfêmia criticar um ancião, eu não sei se você percebeu, mas você está colocando ele numa posição de Deus. Só Deus. Você só blasfema sobre críticas se você criticar a Deus. Olha o absurdo que vocês mesmos falam. Não percebe que estão confessando uma idolatria a CCB. Portanto, eu quero que você entenda que o que ele está lendo aí, a CCB é condenada em Mateus capítulo 23. Os homens que exercem autoridade absoluta em cima do povo, negando-lhe o direito de falar, de questionar ou de perguntar. Ou seja, simplesmente estão ali sob o jugo dos anciões.
Agora, indo para a última oração, irmãos, o que a gente vai ver aqui é mais do mesmo, sempre as mesmas coisas que eles falam, parece até uma reza. A reza é quando você faz os mesmos pedidos e fala as mesmas coisas. Ou seja, na oração final, que você vai ver aqui no vídeo, no minuto de 1 hora e 42 minutos e 51 segundos, você vai ver o ancião pedindo para Deus guardá-los de pecar na sua presença, como se eles não pecassem. Ou seja, qual é o problema dessa frase? Essa frase está negando a sua natureza humana, que é normal você pecar. Não é correto, você não deveria, mas isso acontece com todos os dias. Portanto, as orações da CCB não acontece um arrependimento profundo, que é aquilo que as escrituras nos orientam que aconteça com a gente. E o problema aqui também é que eles apontam para que Deus guarde-os de pecar para que não percam a graça. A graça para eles é como um objeto que você carrega no seu bolso, correndo o risco de perdê-lo. E no final dessa oração, um outro ponto que sempre é falado lá, é que eles agradecem a gloriosa palavra, colocando a palavra como gloriosa. O discurso da CCB, que eles chamam de palavra de Deus, olha só como eles idolatram esse discurso. Eles colocam esse discurso em posição de gloriosa, a maravilhosa e assim por diante. É assim que eles lidam com essa revelação que eles dizem receber. E qual é o problema disso? É que o povo passou a dar mais atenção ou a receber como palavra de Deus o discurso da tribuna do que a própria escritura sagrada. Eles acreditam que a pregação na CCB ela é divina e ela não erra. E colocam esse discurso em uma posição tão grande e exagerada que eles entregam o controle da sua vida através da consulta da pregação. Quando vão casar, busca a pregação. Quando vão vender, busca a pregação. Se vão mudar de casa, buscam a pregação. E os anciões também acreditam que é Deus que está dando todas aquelas maluquices que eles pregam nessa tribuna. Ou seja, direcionando todas as decisões da sua vida baseada nessas revelações. E muita gente toma prejuízo e às vezes entra em situação irreversível. Resumindo esse culto aqui, a gente tem o exclusivismo da CCB, absurdo. Que eles acreditam que a CCB é a graça, na verdade é a única graça de Deus. E isso contrasta com Gálatas capítulo 1, versículo 6, que eu vou ler para vocês agora. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A graça é Cristo, a graça está em Cristo, do qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, ou seja, qualquer um que trouxer um outro tipo de graça estão transtornando o evangelho de Cristo. Tome cuidado com isso aí, irmão. Segundo ponto da observação é o foco na aparência que a CCB dá como resultado de santidade, como um fator de santificação. O que a palavra de Deus condena, a epístola do apóstolo Paulo. O ancião Luiz Carlos, ele critica a hipocrisia, mas eles aplicam uma espécie de botox e uma plástica espiritual, ou seja, disfarçando o que realmente eles são com aparências de usos e costumes, achando que serão santos através disso. E eu vou ler para vocês aqui Colossenses capítulo 2, versículo 20, que está dizendo o seguinte: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecerão pelo uso, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens. A própria palavra de Deus está falando, por que vocês ainda são carregados de tantas ordens, de tantas ordenanças do tipo não toque, não manuseis, ou seja, trazendo para os dias de hoje, é essa roupa que você deve pôr, você não deve estar de barba, é a mesma coisa, irmão. Terceiro ponto aqui é a segurança da salvação, que o CCBano simplesmente não tem por causa da teologia problemática que eles mesmos aplicam na igreja. A pregação da CCB coloca os fiéis em constante dúvida a respeito da sua salvação, porque é uma salvação que depende de suas obras para chegar lá. Um completo absurdo. E eu vou ler para vocês aqui Romanos capítulo 5, versículo 1, uma passagem bíblica que combate esse tipo de
crença de salvação. Aqui está falando o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui está dizendo que você já tem paz com Deus através de Jesus Cristo, o que significa sua dívida está paga e você está salvo. Portanto, irmão, eu peço que vocês analisem melhor. As pregações da CCB são completamente problemáticas. Teologicamente, cada um desses problemas agride e fere a sua fé, diminuindo sua força, sua fé em Cristo Jesus. Pregação genuína e saudável é aquela que segue os preceitos bíblicos, que não alteram as bases e os pilares fundamentais do cristianismo. O que você viu nessa pregação, apesar de parecer uma pregação bíblica, porque o CCBano não entende nada de escritura e acaba se deixando levar por isso aqui. Tem gente que acha que esse irmão é sábio, mas não é. Esse homem é um embromador da fé da Congregação Cristã do Brasil. Tudo que ele pregou aqui, irmão, está completamente contra e fora as escrituras sagradas e não refletem a realidade da CCB. Não refletem. Simplesmente é outra coisa. Quando ele critica aqui a aparência, os títulos de doutores, irmão, Congregação Cristã no Brasil é uma igreja onde a hierarquia predomina, onde o ancião é a autoridade máxima. Você quer um título maior do que o de um ancião na Congregação Cristã no Brasil? E esse homem pregou aqui hoje contra títulos, contra pessoas que querem ser chamadas de mestre, enquanto ele goza desse sentimento, né, de que eu sou doutor aqui dentro e eu chego, eu me assento nos primeiros bancos e eu sou honrado e respeitado e tudo que eu falo não pode ser questionado. Isso é tudo hipocrisia, discurso hipócrita. E no discurso hipócrita, irmão, Jesus está longe, ele passa longe. Serão os hipócritas que ele vai dizer naquele dia: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Espero que essa análise possa te ajudar a encontrar Jesus de fato e de verdade e livrar-te do engano dos homens. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.